Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje vamos conversar a respeito da terceirização do trabalho no Brasil e como abril é o mês de conscientização do autismo, vamos tratar desse assunto no segundo bloco do nosso programa. Não perca, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos recebendo a professora Tânia Baroni, do curso de graduação em Direito do Unifeso. Seja muito bem-vinda, professora Tânia. Muito obrigada, Michele. É sempre um prazer estar aqui. Professora, no dia 31 de março, o presidente Temer ele sancionou o projeto de lei que passa a regulamentar a terceirização no país. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que funcionava a terceirização antes dessa regulamentação e o que mudou depois dessa novidade. Na verdade, a terceirização de serviços não é uma novidade. Era uma situação que já vinha acontecendo, até com uma certa frequência, mas que não tinha uma legislação que regulamentasse. O que servia de parâmetro até para apreciação das questões que surgiam a partir da terceirização era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que nos seus 4 incisos ela tentava regulamentar essa terceirização na medida em que não existia nenhuma lei, né, que cuidasse do assunto. Então a preocupação foi de buscar uma regulamentação para essa lei. Então, a terceirização em si, ela não muda muito. O que pode gerar uma discussão é que essa regulamentação da terceirização, ela veio nesta lei dentro de uma outra lei, que é a Lei de Trabalho Temporário. Então, eles alteraram alguns artigos da Lei 6.019, que é a Lei de Trabalho Temporário, e acrescentaram na Lei de Trabalho Temporário alguns artigos que vão regulamentar, ou pelo menos tentar, regulamentar a terceirização. E eu acho que isso está criando uma certa confusão de entendimento aí, porque a Lei de Trabalho Temporário é uma legislação muito específica. Você pode terceirizar um serviço pela Lei de Trabalho Temporário, mas é uma terceirização diferente da terceirização em si, essa terceirização normal. Então, principalmente com relação à questão do prazo, né? Com Porque certeza. O trabalho temporário ele tem por essa característica que uma foi coisa alterado com início, também. meio e fim, né? Uhum. Que foi alterado também. E tem uma situação específica em que se autoriza a celebração de um contrato temporário, que é só para atender a uma substituição eventual de um pessoal que é permanente na empresa ou um acréscimo extraordinário de serviço, que eles chamam de demanda complementar na lei, entendeu? Então, só nessas duas hipóteses é que você pode celebrar um contrato temporário. Então, não tem o mesmo significado, o mesmo sentido daquela terceirização que a gente está acostumado a ouvir. E o contrato temporário, como você observou, ele tem um prazo de duração, que, aliás, a lei aumentou esse prazo, né? O prazo anterior era de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, mediante autorização do Ministério do Trabalho, e agora o prazo passou a ser de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, o empregado pode ficar 9 meses, né, com contrato temporário, e tem que aguardar 3 meses, 90 dias, para celebrar um novo contrato. Então, essa é uma alteração da Lei 6.019 especificamente. E aí o pior é que estão se entendendo que a terceirização tem que ser também temporária, e não é isso. Porque você pode ter um contrato de terceirização e por tempo indeterminado. Que a empresa achar conveniente. Exatamente, é o tempo que as duas empresas
acordaram para durar aquele contrato, entendeu? Então a terceirização, vamos chamar assim de definitiva, né? Ela não acabou. Você pode continuar. Então nós temos duas hipóteses dentro de uma mesma lei. E é isso, né, que está gerando uma certa discussão e uma certa dúvida ou insegurança aí no que se refere. Mas a terceirização em si, ela não muda muito, né? Você tem de um lado uma empresa tomadora de serviço, do outro lado uma empresa prestadora de serviço e o empregado está ali no meio. Então você tem essa triangulação com o empregado sendo colocado na empresa tomadora de serviço para executar o serviço que ela contratou para a empresa prestadora de serviço. Então, isso continua da mesma forma. Agora, com relação à questão da atividade fim e atividade meio, né? Está sendo muito veiculado, né, na mídia, nas redes sociais, a questão da terceirização da atividade fim. Uhum. É isso mesmo? Qual é o entendimento? Mais uma vez, a situação, até esta situação, essa questão da atividade meio e da atividade fim, já está gerando uma controvérsia, né? Inclusive, no próprio judiciário trabalhista muitos juízes já têm se manifestado nesse sentido. Por quê? Porque como eles dividiram essa lei em dois pedaços, um cuidando, como eu falei, do trabalho temporário e o outro tentando regulamentar a terceirização, dos artigos que tratam do trabalho temporário, eles colocaram que pode terceirizar atividade meio e atividade fim. Só que quando eles falam da terceirização, a lei fala da terceirização, ela não fala que pode terceirizar atividade fim. Quer dizer, o trabalho temporário, ele pode ter, a terceirização pode contemplar a atividade fim. Sim. Mas outros tipos de terceirização se mantêm da forma como eram antes. É um entendimento. E eu tenho certeza absoluta que essa não foi a intenção da lei. A intenção da lei foi de que pudesse terceirizar todos os serviços. Mas, para mim, eu acho que houve uma imprecisão, né, na elaboração dessa lei. E aí já está se adotando esse entendimento que na terceirização permanece só podendo terceirizar atividade meio e não atividade fim. Não sei qual vai ser o desdobramento desse entendimento, né? Mas, por enquanto, eu entendo que a súmula 331 continua vigorando e autorizando a terceirização em atividade meio, mas vamos ver como vai evoluir esse entendimento. E um detalhe, nesse aspecto, para mim, não mudou nada, porque pelo contrato de trabalho temporário, você já podia celebrar contrato de trabalho temporário por atividade fim. Já podia antes da lei. Não teve uma mudança significativa? Não teve. Por isso é que eu acho que a intenção do legislador não foi essa. Para mim, o que houve foi uma imprecisão no momento da redação, né, da elaboração e da redação final da lei. Porque hoje dá margem a se entender realmente que você só pode terceirizar atividade meio na terceirização e não no contrato temporário. Agora, noutra entrevista que nós fizemos aqui no Conexão Unifeso, a gente entrevistou a professora Thelma Freitas, que é professora dos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis, e ela estava contando para a gente a respeito do MEI, né, do microempreendedor individual e das mudanças também que o atual governo tem conduzido, né, para essa alteração no MEI. Você acha que com a terceirização pode acontecer um movimento por parte do empresariado, tentando fugir da questão dos encargos, né, para poder estimular a sua produção? Você acha que os empresários vão fazer mudanças na forma de contratação? Quer dizer, no lugar deles contratarem um empregado com carteira assinada tradicionalmente, eles vão optar por dar preferência pela contratação do microempreendedor, já que com essa possibilidade da terceirização? Olha, você perguntou se eu acho, não tenho certeza.
a gente vai estar diante do que está se chamando hoje de pejotização, né? Essa lei, ela vai dar margem a isso, a que os empregadores até dispensem os seus empregados e exijam que eles constituam, uma pessoa jurídica e eles voltam a trabalhar na empresa, exercendo as mesmas atividades que ele exercia anteriormente, mas o que é pior agora, sem nenhum direito trabalhista, porque eles estão contratando uma pessoa jurídica. Então, esse trabalhador que anteriormente estava amparado pela consolidação das leis de trabalho, vai deixar de estar e ele não vai ter direito a nenhum, né, a nenhuma garantia daquelas previstas na CLT. Porque a contratação é com pessoa jurídica. Então, eu acho que a tendência é muito forte nesse sentido, sim. E de uma criação também, uma explosão de empresas prestadoras de serviço, que é uma outra preocupação, porque muitas empresas prestadoras de serviço, elas não têm idoneidade financeira. E muitas vezes também esse microempreendedor, ele acaba não tendo ainda aquela vivência do empresário. Sem dúvida. Né? Até para poder, então vou fazer uma previdência privada para poder me garantir no futuro, vou dividir isso pelo número dos clientes ou pela empresa que me contrata, vou embutir isso no preço. Quer dizer, toda essa mecânica da gestão do empreendimento é uma coisa muito nova ainda na cultura do brasileiro. E o que é pior, eu acho que se ele ainda tiver assim, se transformou numa pessoa jurídica e tem ou admite trabalhadores para ele, como empregados dele, melhora um pouco. Mas para mim não é isso que vai ocorrer. Ele vai se transformar numa pessoa jurídica para voltar a prestar serviço na empresa, ele, tão somente ele. Aquela pessoa jurídica vai ser só para efeitos de contratação. Então, ele vai continuar sendo, entre aspas, um empregado, só que transformado em pessoa jurídica e sem nenhum direito trabalhista. E com relação a essa responsabilidade sobre os direitos trabalhistas, isso acaba com na medida que essa terceirização evolui, que esse cenário que você está trazendo, né, que é um cenário grave para a mão de obra brasileira, o que acontece com os direitos trabalhistas? Olha, em princípio, não tem nenhuma alteração, porque eles mantiveram na lei o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviço. Então, em princípio, sempre, o empregado é empregado da empresa prestadora de serviço, com todos os direitos trabalhistas garantidos. A carteira assinada, os direitos trabalhistas todos, de responsabilidade da empresa prestadora de serviço, que ele então é colocado na tomadora. E a própria lei diz que não existe vínculo de emprego com a tomadora. Eu me preocupou um pouco até eles não fazerem a ressalva que tem na súmula, porque existem situações em que pode vir a ser reconhecido o vínculo com a tomadora, sim. Se houver pessoalidade e subordinação, o vínculo passa a ser com a tomadora. Mas a responsabilidade, ela se manteve como já era na súmula 331 do TST. É uma responsabilidade subsidiária. O que quer dizer isso? Primeiro, será executada a real empregadora, que é a empresa prestadora de serviço. Na hipótese de inadimplemento dela, vai se executar a empresa tomadora de serviço. Ela pode ser compelida a satisfazer as dívidas trabalhistas, sim. Mas o problema é que, se ela comprova que fiscalizava o trabalho da empresa prestadora de serviço, cobrava dela o correto pagamento e tudo, ela deixa de poder ser condenada no que a gente chama de culpa in vigilando, na vigilância, né, na fiscalização desse contrato. E aí periga o juiz afastar a responsabilidade dessa empresa tomadora, a empresa prestadora inadimplente, este empregado ficará sem receber os seus direitos trabalhistas. Isso já vem acontecendo com algumas empresas, viu? Com algumas empresas de grande porte, empresas públicas, inclusive, que estão conseguindo
ter essa responsabilidade subsidiária afastada e o empregado ficando sem receber nada, nenhum direito trabalhista, porque a outra, a prestadora, que é a sua real empregadora, que estava ali fazendo esse monitoramento. E a sua real empregadora, inadimplente, às vezes até encerrou as atividades, e aí ele não recebe nem de um lado nem de outro. Agora, e com relação à questão dos sindicatos, das entidades de classe, né, como que você percebe o impacto dessa terceirização? É uma coisa preocupante também, porque principalmente se nós adotarmos o entendimento de que pode terceirizar a atividade fim. Porque você vai ter uma empresa que tem várias atividades terceirizadas, então você pulveriza a categoria econômica e a categoria profissional e, consequentemente, vai haver um enfraquecimento dos sindicatos. Né? Questão de reajuste salarial, por exemplo, esses direitos também passam a ter outra forma, né? Porque não é mais um salário, é um pagamento da prestação do serviço. Mas o salário é pago pela empresa prestadora de serviço. O grande problema é a que sindicato estes empregados estarão enquadrados, em que sindicatos esses empregados estarão enquadrados. Você imagina se a gente terceirizar, por exemplo, os serviços bancários, todos eles, né? Vai ocorrer um enfraquecimento natural do sindicato, porque eles deixam de ser bancários na sua essência para se vincularem a outras representações sindicais de acordo com a atividade que ele exerça naquele banco. E aí, consequentemente, um sindicato forte, como é o sindicato de bancários, um sindicato que tem uma representatividade muito grande, ele pode se enfraquecer. E os sindicatos se enfraquecendo, o poder, né, de negociação, de barganha, de busca de melhores condições de trabalho, vai ficar enfraquecido também. E com relação aos concursos públicos, né? Tem muita gente dizendo que se houver a terceirização, os concursos públicos vão acabar. Isso vai acontecer, na sua opinião? Olha, é engraçado porque todas as perguntas que você faz, eu digo assim, isso é uma preocupação, isso é uma preocupação. E realmente, tudo a partir dessa lei acaba sendo uma preocupação, sim. Se adotar o entendimento, né, também de que se pode terceirizar indiscriminadamente, muito provavelmente a gente estará diante dessa situação de um encerramento ou uma redução, não um encerramento, uma redução de concursos públicos. Porque para cargos que exijam uma qualificação, como é o caso de juiz, defensor, promotor, isso não vai acabar. Esses concursos não acabam, porque eles necessitam de uma formação específica, né? Mas, por exemplo, professor na universidade pública é um cargo que sim. vai... Mas os cargos, por exemplo, nos tribunais de técnico ou de técnico administrativo ou de auxiliar administrativo, podem acabar esses concursos. Porque, ao sabor da vontade dos presidentes dos tribunais, ele pode optar por terceirizar esses serviços. E esses concursos acabarão, né? E uma outra preocupação, não só no que se refere a concurso público, claro, mas da terceirização, é exatamente você ter a oportunidade de colocar determinadas pessoas dentro das empresas. Isso também já adiantando um pouco, né, a nossa próxima pergunta, exatamente esse lado, né? Isso já não, de alguma maneira, essa questão da indicação, principalmente a questão da indicação política, né, às vezes por uma questão que não está diretamente relacionada ao desempenho da função dentro do cargo, mas enfim, é uma outra configuração, isso já acontece de alguma maneira, né? Você acha que a terceirização vai acabar incentivando ou criando uma brecha ainda maior para indicações políticas? Com certeza, porque hoje você tem uma limitação dessa contratação quando você fala em atividade meio, né? Se você falar que pode terceirizar qualquer tipo de atividade,
vai incentivar, eu não tenho dúvida que vai incentivar. Embora a lei tenha um artigo que ela diz que é proibido você utilizar esse empregado para uma função diversa daquela que ele foi contratado. Tá na lei, entendeu? E a gente sabe que nem tudo que está na lei está no mundo, né? Na prática. Na prática. Então, você realmente não pode contratar, por exemplo, um serviço de limpeza e pegar um empregado daquele e colocar numa assessoria. Mas, legalmente não pode. Mas vai se saber. Até porque quem está terceirizando o serviço, quer dizer, que é a empresa tomadora, ela não pode escolher quem ela quer. O empregado que for mandado para ela é o que vai trabalhar lá. Ela pode, assim, não ficar satisfeita e pedir a substituição dele. Mas escolher não, porque é o que a gente chama de pessoalidade na prestação de serviço. E que acabaria ligando novamente a questão do vínculo, né? Trabalhista convencional. Exatamente. Mas, quem saberá? Agora, você acha que a terceirização existem outras alternativas à questão da terceirização? Porque um dos discursos que alimenta a justificativa pela terceirização é a questão do barateamento do custo da mão de obra, porque no Brasil o custo da mão de obra é muito alto para o empresário e acaba que o nosso produto e o nosso serviço se torna menos competitivo, né? Principalmente no mercado internacional. Você acha que a terceirização foi uma boa saída? Ou existem outros mecanismos que talvez dessem conta de uma maneira melhor dessa questão dos impostos, dos encargos? Eu, sinceramente, Michele, eu não acho que a terceirização vai aumentar, por exemplo, a oferta de emprego. Eu não acho, porque a situação se mantém a mesma que já é hoje. Aí você pensa, a empresa que está terceirizando o serviço, a tomadora, né, ou o cliente, ela não vai pagar diretamente os encargos, né? Ela transfere essa responsabilidade para a empresa prestadora, que fica com a responsabilidade de continuar pagando todos os encargos sociais. Porque esses encargos, eles não foram reduzidos, eles continuam os mesmos. Então, ela será responsabilizada pela manutenção e pagamento de todos esses encargos sociais. Ora, se ela é responsável pelo pagamento dos encargos sociais e ela cobra um preço para a prestação desse serviço, é claro que isso está embutido no preço que ela cobra para a empresa tomadora. O que acontece e eu também estou convencida disso, que reduz um pouco o encargo porque as empresas que terceirizam serviços pagam salários inferiores. Isso já está comprovado que os empregados terceirizados ganham, em média, 30% a menos do que um empregado contratado normalmente por uma empresa onde vai desenvolver a sua atividade. Ora, se eu vou pagar 30% a menos, até para baratear esse contrato de prestação de serviço, eu também vou pagar menos encargos. Então acaba que os encargos permanecem os mesmos e a pessoa que está trabalhando vai acabar recebendo menos para ter a possibilidade de continuar trabalhando. Exatamente. E ainda tem uma outra questão que eu acho que vai haver uma precarização do trabalho, eu não tenho dúvida. Tá? Já com salários menores, mais baixos, com empresas que nem todas têm essa idoneidade financeira, e o empregado, ele dificilmente ele se vinculará, eu espero que não dificilmente, à empresa por um contrato a prazo indeterminado. Ele vai estar sempre naquela insegurança jurídica de não saber quando que aquele contrato acaba, hoje está numa empresa, amanhã está noutra, e isso cria uma insegurança para o trabalhador muito grande. E cria também, eu espero que os tomadores de serviço percebam isso, para eles também cria uma insegurança, porque o empregado terceirizado, ele não tem aquela fidelização
com a empresa que um empregado dela tem. Ele sabe que ele está ali de passagem, sabe? Ele não tem aquela fidelização mesmo com a empresa. E como a empresa tomadora, ela não detém o poder de comando da prestação, esse trabalhador não está juridicamente subordinado a ela, ele não pode dar ordens, ele não pode punir. E professora Tânia, nós já passamos do nosso tempo da nossa entrevista, né? Mas esse assunto é tão importante, eu queria que você contasse rapidamente como que os estudantes do Unifeso, eles estão percebendo essa questão da terceirização. A questão ainda é muito recente, né? Então, a gente ainda não tem um cenário muito delimitado, mas é interessante que o que a gente já pode perceber é que aqueles alunos, estudantes que são empregados, ou já se manifestaram francamente contrários à lei, ou estão muito inseguros, sem saber o que pode acontecer com o seu contrato de trabalho. Será que vou sair? Será que a empresa vai terceirizar todas as atividades e aí eu vou deixar de ser empregado dessa empresa? A gente percebe isso. Mas com relação aos estudantes que são empregadores, o discurso muda um pouco. Eles estão um pouco mais animados com isso e eu espero que eles estudem, né, a lei e percebam que eles podem também perder com essa terceirização, principalmente se a atividade que eles desempenham é uma atividade que exige uma qualificação profissional maior. Que acaba que a qualidade da mão de obra não vai se fazer, né? Eu penso que sim, Todos os exemplos que a gente tem visto, eles têm citado, é muito interessante isso, eu tenho visto muitas entrevistas, citado a questão de escola, terceirizar, né, os serviços de uma escola. Terceirizar professor, que você necessita, né, primeiro de um comprometimento dele com a instituição, necessita de uma qualificação desse professor, né? E aí, até que ponto você vai poder ter isso se você não pode escolher quem serão as pessoas colocadas na sua empresa, né? O receio é de que a qualidade fique realmente comprometida. Professora Tânia, eu quero agradecer pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, né, ter sido convidada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você, Michele. E vamos voltar já, conversar com o professor Aníbal Almorim, que vai falar sobre doenças neurológicas. Não saia daí, é um minutinho só.